Vamos a uma introdução ao estudo da mediunidade. Dentre os assuntos menos compreendidos no movimento espírita, temos a mediunidade, assunto que carrega grande confusão. Poucas pessoas se deram ao trabalho de analisar o que ocorria na Europa na época de Kardec. Havia uma grande expansão dos interesses sobre os assuntos espirituais. Muitas escolas espiritualistas foram criadas, principalmente em Paris. Estas escolas esotéricas buscavam o desenvolvimento de todas as potencialidades e faculdades espirituais. Infelizmente, como acontece com o próprio movimento espírita no nosso país, os interesses de ordem material se sobrepunham aos interesses espirituais. Portanto, os espíritos que nos legaram a doutrina foram muito prudentes e buscaram, desde o primeiro momento, afastar da doutrina espírita os interesses semelhantes que deveriam ser abordados somente quando conquistas de maior maturidade o permitissem. Hoje, mais de um século e meio depois destas ocorrências, dispomos de materiais de estudos que nos permitem mais amplos raciocínios, com os quais desenvolvemos maior maturidade e, após estudarmos estas escolas e seus métodos, observamos que o Livro dos Espíritos possui também um conteúdo esotérico semelhante ao destas escolas. Sei muito bem que esta afirmação vai chocar muitos indivíduos que não conseguem compreender este conteúdo. Isso se deve ao desprezo ao conselho contido na questão 628 do Livro dos Espíritos. Falaremos sobre esta questão em outra oportunidade. Vamos ao estudo. Afinal, o que é mediunidade? Creio que todos compreendem corretamente que, através da mediunidade, um espírito pode se comunicar com um encarnado através de um médium. Creio que todos compreendem corretamente que isso acontece quando o espírito passa a controlar o psiquismo do médium. Até aqui não há nada de confuso. A confusão começa quando um encarnado consegue agir com sua pessoal faculdade espiritual e consegue, por exemplo, ver e conversar com os espíritos. Aí dizem, esta pessoa é um médium vidente. Pronto. Estamos diante de um gravíssimo equívoco que, ao atrapalhar a compreensão correta desta possibilidade, atrapalha o desenvolvimento do próprio indivíduo. Vamos iniciar nosso estudo com o Livro dos Espíritos. Veja a questão 223, em que Kardec pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E o espírito responde: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Na continuidade da resposta, o espírito nos fornece uma informação preciosa para o momento que vivemos. Veja o que ele disse. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Compreendemos assim que os encarnados em mundos superiores, todos são videntes, todos se projetam com o corpo astral e o fazem
com seus próprios recursos psíquicos. Não há mediunidade alguma nestas ações. E esta informação é útil para o nosso discernimento. Compreendemos, assim, que devemos nos esforçar para conquistar esta condição, se desejarmos continuar a reencarnar aqui, neste planeta, e não voltarmos a estagiar em planetas muito atrasados. Raciocinem. Vamos ao Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 4. Kardec faz uma pergunta. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesma o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns, no sentido a que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Nota: sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Agora, no item 163, ele diz: nesta categoria parece, à primeira vista, se deveria incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos a produzirem, por simples contato, todos os efeitos de atração e repulsão. Errado, porém, fora considerá-las médiuns, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Agora, no item médiuns videntes, ele diz: na categoria dos médiuns videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista? A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. Veja, agora ele fala dos médiuns sonambúlicos, no item 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica? Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos? O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente
os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito dos seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. Bom, no início deste vídeo, alertei sobre as precauções adotadas pelos espíritos em relação aos assuntos esotéricos. Além dessa preocupação, o estudo esotérico exige uma disciplina do indivíduo e, com a leviandade existente entre os espíritas, fica difícil tratar deste assunto. Portanto, caso se interesse pelo seu desenvolvimento, no site cienciaespírita.com.br você poderá estudar esses assuntos com segurança e buscar o desenvolvimento de suas faculdades. Agora veremos uma dissertação muito rica em ensinos que se encontra no Livro dos Médiuns. Ela é muito longa, portanto colocarei aqui apenas alguns fragmentos, mas é aconselhável estudá-la com atenção e disciplina, separando os diversos assuntos tratados. É uma grande aula sobre a mediunidade. Veja as palavras de Kardec inicialmente sobre essa dissertação. Está no item 225. Kardec diz: a dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssimas, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Agora, vamos ver as palavras do espírito. Ele diz: qualquer que seja a natureza do médium, escreventes ou mecânicos, semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura das palavras para serem compreendidas pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso em razão de suas faculdades intelectuais. Aqui encontramos uma informação preciosa para o estudioso. Compreendemos, assim, que a linguagem dos espíritos usa aquela inteligência sem pensamentos que vimos no estudo sobre a nossa inteligência ser um atributo espiritual e que você pode rever. É com o uso desta inteligência que os povos orientais conseguiram o desenvolvimento que nos deixa perplexos. Voltaremos a este assunto em outro vídeo, onde ele se tornará mais racional, portanto mais compreensivo, pois compreenderemos o mecanismo de ação e compreenderemos que esta inteligência sem pensamentos pode ser desenvolvida e ampliada. É aí que os orientais trabalham. Agora, retornemos ao texto. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para outros,
por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes serão perceptíveis. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado mais pouco adiantado se fôssemos forçados a servir-nos dele. Porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. É assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico em conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensivos por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhes corresponda, isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Raciocínio. O médium atua como um tradutor eletrônico destes que podemos usar no celular. Voltemos ao texto. Essa é a razão por que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem que o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Daremos um salto no texto. O Espírito diz: efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e o desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que, com médios insuficientes,
somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queremos transmitir. É por estas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes às classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transporte, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isto à sua revelia. É como se lhe tomássemos à bolsa as somas que a ele possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem e não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos nos dédalos dos vossos pensamentos. Atenção! Aqui encontramos a justificativa para a afirmação que fiz no vídeo Como Estudar a Doutrina Espírita, na qual eu disse: nesses estudos temos de ter consciência do assunto que está sendo estudado. Temos de analisar profundamente todas as ideias apresentadas, raciocinar e interpretar cada uma delas. Devemos também selecionar as ideias que tratam do mesmo assunto, analisar o que tem em comum. Devemos também organizar nosso estudo. Lembrem-se do colar de pérolas, do qual já lhe falei em outro vídeo. A disciplina no estudo é que nos mantém a salvo das deturpações das ideias. Esta mesma desordem nos arquivos psíquicos será observada e comentada no estudo sobre reformar o futuro. Pois bem, se você compreendeu as palavras dos espíritos que assinaram esta comunicação, Erasto e Timóteo, nas quais eles dizem: o vosso cérebro está em inextricável desordem, você compreendeu a importância da disciplina no estudo. Tem de se colocar as ideias em ordem, pois a desordem dificulta uma possível ajuda de um espírito que o quer bem. Tudo foi muito bem explicado e cada um de nós deve estudar para aumentar a bagagem intelectual, pois somente assim os espíritos que nos querem bem conseguem se comunicar e nos auxiliar. E fica claro que um bom médium é aquele que possui maior bagagem intelectual. Raciocine. A ignorância é um grave obstáculo na vida de todos nós. Não se esqueça, um espírito submisso às leis de Deus sempre respeita nosso livre-arbítrio. Voltemos ao texto. Conforme assim dissemos,
O espírito não precisa vestir seus pensamentos. Ele os percebe e transmite reciprocamente só pelo fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Erasto e Timóteo assinam essa mensagem. No próximo vídeo, daremos continuidade a este estudo, que compreende toda a nossa atividade psíquica. Aguarde!